Olá, meus amores e minhas amoras! Estamos aqui de volta para a gente ir aprofundando nossos conhecimentos em história, tá certo? Nessa segunda aula, a gente vai falar sobre os primeiros núcleos populacionais. E o objetivo é compreender a historicidade no tempo, tá? No tempo e no espaço. Entendendo como, os povos deixaram de ser nômades e se tornaram os primeiros povos sedentarizados, começaram a aparecer. O que é que a agricultura tem a ver com isso? Qual a diferença de nomadismo e sedentarismo? Vamos nos aprofundar nisso, tá? E aí a gente pretende trabalhar a habilidade de identificar os processos de formação das culturas e dos povos, tá? Relacionando aí o que é que essa formação da cultura e dos povos tem a ver com os espaços geográficos que esses povos ocupam? Será que tem alguma relação? Vamos pensar sobre isso, tá? E identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Na aula anterior, a gente falou, a nossa professora Márcia Mello ajudou a gente a ver sobre movimentos migratórios. E aí a gente viu que os seres humanos eles têm esse hábito de migrar, em busca de melhores condições de vida, E a pessoa pode migrar de um continente para o outro, ela pode migrar de uma região para outra, mesmo dentro do próprio país, e pode migrar até de uma cidade para outra, buscando uma condição de vida melhor. Mas quando foi que os povos começaram a migrar? Você sabe dizer? Então, quando os grupos humanos começaram a migrar? Vamos ver? Os historiadores e os paleontólogos é que nos ajudam nisso. Sabe aquela expressão, esse assunto já está morto e enterrado? Você já ouviu falar sobre isso? Isso não existe para os historiadores e os paleontólogos, tá? Eles vão lá e eles escavam mesmo toda a história, mexe e remexe, até descobrir mais sobre o nosso passado, sobre a nossa história, para que, entendendo o nosso passado, a gente compreenda o nosso presente e assim a gente consiga pensar novas estratégias para construir um futuro melhor. Tá certo, pessoal? Então, graças a esses pesquisadores, historiadores e historiadoras, paleontólogos e paleontólogas, são eles que nos ajudam a conhecer mais sobre a nossa origem, tá? E eles nos ajudaram a ter, além do tempo cronológico, o tempo histórico. Que é isso? Peraí, tempo cronológico, tempo histórico, que danada é isso? Bem, o tempo cronológico, gente, é aquele que a gente vê no relógio, tá? É aquele que nos ajuda a nos organizar, em manhã, tarde, noite, a hora, essa hora eu vou fazer isso, naquela hora eu vou fazer aquilo. Então, é através desse tempo cronológico, tempo do relógio, que a gente se organiza, Organiza nossas tarefas, nossos afazeres. Pois bem, o tempo histórico também nos ajuda nessa organização, mas não no relógio, mas no tempo histórico, a saber em que tempo histórico estamos. A arte, tal arte, ela vem de que tempo, de que origem, baseada em que cultura. Então, é esse tempo histórico, ele é aferido dessa forma aí. Amplia a tela, por favor. Olha aí, gente, ó. Os historiadores, eles dividiram, esse tempo histórico em 5 períodos, tá bom? A gente tem no começo aí a pré-história, depois a Idade Antiga, bem no meio a Idade Média, logo em seguida a Idade Moderna, que é um passado mais recente, vivido aí pelos nossos bisavós, E a Idade Contemporânea, que é a que nós estamos agora, tá bom? A transição, gente, de um período para o outro, tá? É marcada pelos marcos históricos, pelos acontecimentos que marcam a passagem de um período para o outro, tá bom? Então, nós temos aí, a passagem da pré-história para a Idade Antiga, marcada pela invenção da escrita, tá bom? Então, antes aí na pré-história, os povos humanos, os grupos humanos, ainda não tinham inventado a escrita, tá bom? Então, os conhecimentos eram passados de forma predominantemente oralizadas. Era através das conversas, dos contos, das lendas, que iam se passando a cultura e a tradição de geração por geração.
E aí, quando se inventa a escrita, quando os grupos humanos começam a utilizar a escrita, a gente vê aí a passagem da história da pré-história para a Idade Antiga, tá bom? E da Idade Antiga para a Idade Média, nós temos a queda do Império Romano, que foi um dos maiores impérios que já existiu, tá certo? E aí, quando esse império cai, a gente identifica como sendo a migração da Idade Antiga para a Idade Média, a passagem, desculpa, da Idade Antiga para a Idade Média, tá bom? E aí, depois a gente tem como outro marco histórico, como se fosse um ponteiro do relógio, tá? Marcando ali a passagem de um período para o outro, a gente tem a tomada de Constantinopla. Aí sai da Idade Média para a Idade Moderna. A gente tem como referência a tomada de Constantinopla. E da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, a gente tem o que a gente chama de Revolução Francesa, tá? Que foi quando uma corrente de pensamento chamada Iluminismo começou a se expandir, e essa corrente apoia muito o conhecimento científico, né? E a gente vê aí o resultado nisso na Idade Contemporânea, esse avanço científico, tá certo? Então, gente, calma que todos esses períodos e as características deles, ao longo, né, aí da tua vida escolar, você vai aprender mais sobre cada um. Mas, assim, por inferência, só de pensar, em qual desses períodos você acha que os grupos humanos começaram a criar esse hábito de migrar? Começaram a querer ir procurar condições melhores de vida em outros locais e saíam do seu local de origem, né, do local onde nasceram, e iam se aventurar em outros locais, procurando uma qualidade, uma condição de vida melhor. Será que foi na pré-história? Será que na Idade Antiga? Na Idade Média? Na Idade Moderna? Foi agora há pouco? Foi nesses dias aí, uns dias atrás? Quando será? Bem, acertou quem pensou lá no início da nossa história. Ainda na pré-história, os povos humanos já tinham essa característica. Na verdade, pessoal, era predominantemente nômades, ou seja, eles migravam o tempo inteiro. Eles não tinham esse hábito que a gente tem de ter uma casa, de morar lá, né, de ter uma residência fixa. Eles iam migrando de local para o outro, tá certo? Então, ó, a pré-história é conhecida assim como pré-história, mas também existe outros historiadores que questionam esse nome, tá? Que não gostam de chamar esse início aí da história humana, né, da história dos primeiros grupos humanos, de pré-história. Por quê, pessoal? Porque quando a gente pensa em pré-história, parece que é algo que aconteceu antes da história acontecer. Como é que é isso? Antes da história dos seres humanos acontecer, já acontecia história naquela época, na pré-história. Acontecia tanta história que essa época é dividida em 3 fases. De acordo com os instrumentos, né? De acordo com as ferramentas que os grupos humanos utilizavam em determinado período, tá? Essa época, essas fases dentro da pré-história receberam nomes diferentes, de acordo com as ferramentas que os grupos humanos utilizavam. Então, alguns outros historiadores preferem chamar esse período de um período anterior à escrita, antes de se inventar a escrita, porque já existia história nele, tá certo? E aí, olha, gente, no primeiro período dessa fase pré-histórica, né, dessa fase anterior à escrita, é o período paleolítico, ficou conhecido como período paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Por quê? Porque a maioria das ferramentas utilizadas eram feitas de pedras. Então, veja, na pré-história, lá no início, né, da vida dos seres humanos, no início da história da humanidade, tá bom? Eles já migravam, na verdade, eles praticamente só migravam. Eles iam de um local para o outro, buscando um ambiente que tivesse mais arborizado, que tivesse árvores frutíferas, que eles pudessem coletar, tá certo? E tivessem animais que eles pudessem caçar para se alimentar. Então, lá no início, nesse primeiro período, essa primeira fase do período pré-histórico, período paleolítico, os nossos ancestrais eram predominantemente nômades, tá bom?
E essa fase recebeu esse nome de período paleolítico ou idade da pedra lascada, porque a maior parte das ferramentas utilizadas eram feitas de pedras, mas também tinham outras ferramentas feitas de madeira, de ossos e de chifres. Mas como a maior parte eram feitas de pedras, não tinha tanta tecnologia, nada, né? Eles ainda eram muito rudimentar, né? Era muito simples nas ferramentas que eles utilizavam, aí se chamava assim, Idade da Pedra Lascada, ficou muito conhecida como esse nome, tá? E nesse período, gente, os nossos ancestrais, os nossos antepassados utilizavam para se aquecer, para se vestir, a maior parte era roupa de animais mesmo, assim, roupa de animais não, eles pegavam a pele dos animais e eles faziam vestimenta para eles com aquela pele dos animais, tá bom? E daí o que acontece? Com o passar do tempo, né, esse período paleolítico vai passando, vai se transformando no que ficou conhecido como período neolítico ou Idade da Pedra Polida. Por quê? Porque os instrumentos começaram a melhorar. Os nossos antepassados começaram a criar novas técnicas para produzir machados, raspadores e outros materiais, outras ferramentas. E aí, como essas ferramentas tinham uma qualidade melhor, tinham um estilo melhor, eram melhor moduladas, né, melhor fabricadas, a gente percebeu, os historiadores perceberam que os grupos estavam começando a mudar o estilo de vida, o estilo de se comportar, de pensar, de agir. E aí começaram a chamar essa fase, lá dentro do período pré-histórico, de uma nova fase. Era o período neolítico, ou idade da pedra polida, tá bom? E algo muito importante que aconteceu nessa fase foi a descoberta, né? Foi a invenção da agricultura, gente. É isso, é a agricultura que vai mudar o nosso modo de vida nômade, itinerante, né? Ou seja, daquele modo de vida de ficar sempre indo de um lugar para o outro, buscar coletar alimentos e caçar animais, para se tornar sedentário, que é o que nós estamos sendo hoje. Ou seja, aqueles que ficam mais fixos em um local, tá? Sedentário não é só aquele que fica deitado, não. Tá? Sedentário é aquele que fica fixo, que tem residência fixa em um determinado local, tá bom? Então, a agricultura vai contribuir muito para isso, né? E isso a gente vai falar na próxima aula melhor. Vai falar melhor sobre isso na próxima aula, tá bom? E além desses dois períodos, tivemos o último período dessa fase pré-histórica, né? Que é o período chamado de Idade dos Metais. Conforme a sociedade, né? Conforme os povos foram formando aldeias, foram se unindo a outras aldeias e se tornando sociedades mais sofisticadas, esse costume de ficar fixo em um local deu para eles condições de pensar mais, de criar mais, de fazer mais trela, né? Quando a gente está com tempo livre, não tem nada para fazer, vai fazer o quê? Vai inventar o que fazer, né? Vai fazer trela. Pois bem, foi fazendo trela, foi inventando coisas que eles inventaram novas ferramentas, feitas com cobre, estanho e bronze, que eram metais mais fáceis de modular, mais fáceis de moldar com o ferro. Eles esquentavam e aí iam modulando, iam fazendo o formato daquele instrumento que eles iriam utilizar, tá certo? Depois, eles conseguiram, ao passo que eles foram dominando mais a técnica do fogo, de mexer com fogo, eles conseguiram criar ferramentas melhores, até feitas de ferro. Eles perceberam que essas ferramentas duravam mais, né, não se desgastavam tão rápido e eram melhores, né? Tinham uma qualidade melhor. Então, eles foram melhorando, foram aperfeiçoando as ferramentas deles. E aí foram também, consequentemente, aperfeiçoando o modo de vida em aldeia, em comunidade. Foram expandindo, né, as suas comunidades, tá? Povoando melhor ali os espaços, os territórios, tá bom? Então, foi através da migração que o continente americano, onde estamos, tá, foi povoado. E sabe quais foram os primeiros grupos humanos a chegarem aqui? Pensa aí um pouquinho. Será que foram os portugueses? Foram os espanhóis? Os primeiros grupos humanos a chegarem aqui? Gente, foi bem antes. Portugueses e espanhóis são ali do passado mais recente, são da Idade Moderna, tá bom?
Mas muito antes, ainda na pré-história, já tinha gente vindo para esse continente através da migração. Sabia? Eles são chamados, são conhecidos como os sambaquis. Sambaqui vem da palavra tupi, né? Vem de uma palavra indígena que significa amontoado de... só um instantinho que eu esqueci o nome. É amontoado de... Deixa eu ver aqui no livro da gente... De conchas, gente, quase que eu esqueci, de conchas, é um monte de conchas, tá certo? Então, por que eles ficaram conhecidos dessa forma? Porque eles iam se alimentando, tá? De conchas, de animais marinhos, né? Peixe e tudo mais, e eles iam jogando num montinho. O resto que eles iam comendo, eles iam jogando no mesmo lugar, num montinho, tá certo? E isso ia aumentando. Hoje em dia, gente, tem montes de sambaquis de até 30 metros de altura. Veja bem, 30 metros. Imagina isso aí. Menino do céu, muito grande, parece uma montanha. Então, eles ficaram conhecidos assim, sambaquis, por conta desses montes de conchas que eles iam construindo, que eles iam formando ao se alimentar, tá bom? Sabendo disso, gente, onde é que vocês acham que os sambaquis preferiam viver? Ali, ó, no litoral, né, das Américas, ou mais para dentro lá, perto nesse ambiente geográfico aí mais montanhoso? Onde é que vocês acham que eles preferiam viver? Acertou quem disse aqui no litoral, né, gente? Porque eles pescavam principalmente. A principal alimentação dele era justamente a pesca e esses frutos do mar, tá bom? Olha aí, ó, amplia aí pra gente ver as conchas no chão. Olha a quantidade de conchas que eles iam deixando, gente, ó. E isso ia formando os montes, tá certo? Então aí tem uma pintura, né, feita para representar esses povos, os sambaquis, tá bom? Esses povos são os ancestrais dos povos indígenas, que já estavam aqui quando os portugueses invadiram esse continente, tá bom? E amplia novamente aí pra gente ver. Olha que interessante, pessoal. Esses povos, eles se concentravam nessa costa litorânea, né? Nessa parte litoral do Brasil, mas principalmente nessa parte do sudeste e do sul. Aí, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, dá uma ampliadinha aí no mapa pra gente ver melhor. Olha só, gente, tá vendo? Nesse litoral aí, ó, ainda chega a ter também alguns sambaquis na Bahia e em outros pontos, tá, Piauí? Mas é predominantemente aqui no Sudeste, né, na região hoje que a gente conhece como Sudeste, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? É nessa parte aqui assim, ó, tá? Do Sudeste. Sudeste e Sul, tá? É principalmente aí que a gente encontra resquícios dos sambaquis, vestígios dos sambaquis, tá? E vê que curioso, eles estão principalmente nessa parte do litoral, né? Do Brasil. Mas se a gente for pensar nas condições migratórias, eles saíram, os primeiros povos, os primeiros grupos humanos saem da África e através da migração eles vão ocupando outros territórios, né? E seguindo essa teoria, eles chegaram na América através do congelamento aqui do Estreito de Bering, uma época muito fria aqui, né, no norte, congelou e eles migraram para cá, ocuparam primeiro essa América do Norte, depois a América Central, até chegar aqui na América do Sul. Mas é curioso, né, que os sambaquis ocuparam primeiro o litoral dessa parte e não a parte interna desse continente, né? Então, por hoje é só, tá, gente? Vamos recapitular o que a gente viu hoje. A gente viu que os historiadores e os paleontólogos são os pesquisadores que nos ajudam a descobrir mais sobre a nossa história. Também vimos que o hábito de migrar é uma característica presente ainda nos primeiros povos, que a gente tem até hoje, né? Até hoje a gente migra buscando melhores condições de vida. Mas hoje nós somos predominantemente, ou seja, a maior parte de nós não são mais nômades, não são mais itinerantes, não ficam sempre se mudando, não. A gente tem residência fixa, né? Mas alguns de nós ainda continuam migrando
para buscar a qualidade de vida melhor, mas não continuam migrando eternamente, elas vão em busca de uma qualidade de vida melhor e ficam lá nesse local onde foram. E na próxima aula nós veremos como a agricultura e o cultivo de animais revolucionaram as organizações dos grupos humanos, tá bom? Então eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender melhor esse assunto, né, das migrações e das organizações dos primeiros grupos humanos, tá bom? Eu espero que a tua professora, né, com você, possa se aprofundar nesses assuntos e espero que você acompanhe também a nossa próxima aula para entender melhor como a agricultura e o cultivo de animais revolucionaram a forma, né, de nos organizarmos enquanto grupos humanos, enquanto sociedade, tá bom? Beijão para você, até a próxima!